agora que muita gente já viu, bora falar com detalhes do filme da Barbie. Você pode ter achado que o filme é pura lacração, beleza, mas eu trouxe aqui alguns argumentos que vão mostrar que esse filme iludiu geral com uma estratégia inimaginável. Eu vou te mostrar os significados mais profundos, as referências de várias partes do filme. Vem comigo pra você entender um monte de coisa que você deve ter deixado passar provavelmente. Vamos lá! Inestra antes, Peter aqui! Só na última segunda-feira, dia 24 de julho, o filme da Barbie arrecadou 26 milhões de dólares de bilheteria. Isso significa que foi a melhor arrecadação da história da Warner Bros. Numa segunda-feira nos cinemas, ou seja, um recorde atrás de outro, né? No total, só na primeira semana, o filme da Barbie já tá batendo aí 400 milhões de dólares pelo mundo. Galera, isso é muita coisa. É um filme que viralizou no mundo virtual e no mundo real. Mas os argumentos do filme são exatamente o que você pensou. E se o filme da Barbie fosse muito mais capitalista do que você imagina? E se toda crítica, toda parada de inclusão fosse uma artimanha? E se o filme fosse também um pouquinho mais inocente na crítica aos homens? Eu vou te mostrar tudo isso agora e eu vou falar também de outros significados do filme que talvez você não tenha percebido. Então bora com tudo mais uma vez pro filme da Barbie. Análise com muito spoiler, ok? Dá like nesse vídeo que eu vou precisar de like nesse vídeo aqui. Obrigado de coração, vamos lá. Bom, pra começar, o filme faz autorreferência em diversas partes, tanto sobre a Barbie quanto sobre a empresa Mattel, que é a criadora desses brinquedos, ok? Então, isso é bem lógico de entender. Na verdade, ela já abre com uma autorreferência muito grande, fazendo um crossover com o ícone da cultura pop. A cena de abertura já tinha sido divulgada vários meses antes, que é aquela cena das criancinhas brincando com bonecas bebês, até que chega a Margot Robbie, imensa, né, vestida como a primeira Barbie. Só o fato dela ser gigantesca já é um elogio ao sucesso da Barbie como um brinquedo que se manteve no mercado por muitas e muitas décadas. O primeiro sentido dessa cena é demonstrar como é que a Barbie foi historicamente uma boneca que revolucionou a forma das meninas brincarem. E foi, né? Até então toda menina que brincava de boneca se colocava como a mãe da boneca. Até a chegada da Barbie, as crianças, as meninas, não se colocavam como a boneca, mas como a cuidadora da boneca. Aí com a chegada da Barbie, as meninas passaram a brincar diferente. Elas se projetavam na boneca, sendo uma adulta, bonita, bem-sucedida. Aí, com o passar do tempo, ela poderia ser o que ela quiser, né? Médica, astronauta, sereia, não importa. Até então, só os meninos tinham essa relação de se projetar no brinquedo. Percebe isso? Se ele brinca com um carrinho, um cavalinho, ou sei lá, até um bonequinho masculino, né? Tipo o He-Man. Ele nunca era o pai do bonequinho. Ele era o bonequinho na imaginação dele. Pô, isso eu posso falar com propriedade, né? Ele dirigia o carrinho, então cavalgava no cavalinho. Então, nesse argumento, a Barbie foi o primeiro brinquedo que as meninas também podiam se projetar nele. E não só cuidar. Ela sendo uma coisa, a boneca sendo outra. Mas outra questão dessa cena de abertura é que ela faz uma releitura do início de outro filme. Filme maravilhoso, por sinal. O 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Quando os primatas veem aquele bloco de pedra pela primeira vez, o monólito. E tá tudo representado lá. O cenário é idêntico, a mesma trilha sonora, a mesma mensagem é mandada pra gente, tá lá, galera. O monólito do filme Uma Odisseia no Espaço é o objeto transformador. E da mesma forma, no filme da Barbie, ela é o objeto transformador daqueles personagens. No filme do Odisseia no Espaço, macaquinhos primatas, né, aparecem lá brincando com ossos de um jeito bem monótono. Da mesma forma que a brincadeira das meninas é quase como se fosse um tédio pra elas. Mas depois que os primatas encaram o monólito, eles evoluem. Assim como a forma de brincar das menininhas no filme da Barbie também evolui. E nos dois filmes tem os personagens ali, quebrando os objetos que eles estavam brincando antes, né? No filme os ossos, no outro filme as bonecas bebês. Você tinha se ligado nesse significado? E outro crossover que faz referência à cultura pop é a trilha sonora. Qualquer pessoa que viveu os anos 2000 vai pensar na música da Barbie do grupo Aqua. Teve até a versão em português, e os créditos finais começaram justamente com uma versão renovada dessa música. No geral, Barbie é um filme que parece ser pra criança. E de certa forma é mesmo, né? Porque esse filme ele só existe para fazer dinheiro. Dinheiro de ingresso, mas principalmente de vender brinquedo, ok? Da parte infantil do filme, a gente tem muitos elementos. O visual da Barbie Land é feito para encantar as crianças. O modo como os bonecos vivem lá é literalmente como uma criança brincando, sabe? Os movimentos que elas fazem, as conversas que eles têm lá. Por exemplo, como a Barbie começa o dia dela tomando banho num chuveiro sem água, comendo e bebendo nada. Porque nos brinquedos não tem nada mesmo, né? Descendo do segundo andar da casa direto pra dentro do carro. Nessa parte, até as pernas da Margot Robbie, do mesmo jeito como se uma criança tivesse dobrado a perna da boneca pra encaixá-la dentro do carro. Perfeito. Tem várias piadinhas bobinhas dentro do filme que é só pra divertir as crianças, ok? Por exemplo, quando o Ken se machuca quando vai surfar. Ali é tudo pra criança. Aliás, a própria visão bobalhona sobre o Ken é uma visão infantilizada. Se você perguntar pra uma menininha que brinca de Barbie sobre o que ela acha dos meninos, elas vão dizer que são bobões mesmo. É natural essa fase da criança, acontece com todo mundo. E se a gente pegar essa visão, então os Kens em Barbie Land
não são homens, são meninos. Eles têm atitudes de meninos. E na visão das meninas, eles são assim, entende? Bobões, confusos, choram escondidos, tem umas brincadeiras sem noção. É a visão das meninas. Se você colocar crianças pra brincarem ali em Barbie Land e criarem uma história ali, meninos e meninas pequenos ali juntos, ok? Você vai ver que a história toda ali no mundo da Barbie é numa perspectiva infantil. Os meninos brincando de lutinha, querendo ser cowboy, e as meninas se unindo pra desbancar eles. É normal. Então até nisso o começo do filme consegue atingir uma visão infantil da coisa. Mas depois da festa na casa da Barbie, o filme abre mais uma camada. Uma camada específica pros adultos. Quando a Barbie começa a pensar na morte, o filme passa a conversar com os adultos. Daí vem mensagens sobre, estereótipos, sobre seu lugar no mundo e tal. Isso vai se estender pro resto do filme. Por exemplo, quando os bonecos vão pro mundo real e a Barbie observa os sentimentos das pessoas na praça. E o filme também fala com os adultos sempre quando entra em cena a Ruth Handler, né? A velhinha que representa a presidente da Mattel. Na vida real, a Ruth Handler foi uma das mentes por trás da fabricação das primeiras Barbies. Então ela tem um significado muito grande pra Barbie, né? Pro universo de Barbie no mundo real. Essa personagem, ela fala de temas muito existencialistas, né? Sobre a vida, sobre o ser humano, ter sentimentos humanos, sobre ter um fim e tal. E quando o conflito principal se apresenta pra gente, aí chega mais uma camada. O filme já falou com as crianças e com os adultos. Mas quando a Barbie começa a ter celulite, quando ela chama ela mesma de estereotipada, quando as mensagens começam a chegar sobre beleza inatingível, sobre patriarcado e tal, aí o filme começa a conversar unicamente com as mulheres. É outra camada, agora é só com as mulheres. E aí rolam várias cutucadas. Uma bem sutil foi a Barbie mãe, que foi descontinuada na linha de brinquedos. Outra cutucada ali são os executivos da Mattel serem homens, e todos eles são bobalhões. O próprio mundo real liderado pelos homens, né? E principalmente a parte que o Ken se deslumbra lá com o patriarcado, e depois que as Barbies começam a despertar umas às outras com aquele discurso feminista. Mas o filme não fica só criticando a Mattel o tempo todo, né? Ou você acha que a Mattel ia pagar muito caro pra poder esculachar ela própria? Não faz sentido. Isso foi só um disfarce. Só do fato de em Barbie Land existir todo tipo de Barbie, como por exemplo Barbie presente negra, tem uma Barbie trans, a Barbie gordinha, isso é o filme dizendo que também a Mattel pensa em inclusão, que pensa em representatividade, que critica o patriarcado. Então se você gosta desse discurso, não odeie a Mattel, não odeie a Barbie. Essa marca tá de acordo com seus pensamentos. Compre essa ideia. Não se engane, ok? O filme é uma vitrine para vender brinquedo. Esquece qualquer coisa que você pensar além disso. O foco é vender brinquedo. E é aí que o filme contornou todo mundo. O marketing todo cor-de-rosa fez a gente que detestava o estereótipo menina veste rosa sair e comprar roupa rosa só pra ir no cinema. Olha isso. Sabe, a representatividade, a diversidade, o matriarcado são argumentos que fizeram muita gente que critica o capitalismo agir de acordo com o capitalismo. Comprando ingresso de cinema, comprando brinquedo e defendendo a Barbie. Até mesmo a Barbie estereotipada. E você pode notar que funcionou, ok? O filme agradou muito esse tipo de público que achou as mensagens feministas necessárias e tal, né? O filme conseguiu converter pra ele um público que criticava a Barbie, que criticava o capitalismo. E agora, esse público que criticava se tornou defensor e consumidor da marca. Olha o que tá acontecendo, você tá entendendo o que tá por trás? É isso, cara. Por isso tudo, Barbie é um filme que pode até parecer bobinho, mas ele é muito mais complexo do que se imagina. E teve um posicionamento de marca muito forte por trás, muito bem pensado, galera. Mas isso é pura inteligência de mercado. Tem muita gente por trás pensando em tudo. A Barbie foi um brinquedo de sucesso absoluto até o final dos anos 90. Depois decaiu bastante, tanto por causa da tecnologia quanto por causa das críticas aos estereótipos, entende? Daí a Mattel começou a lançar novos modelos de brinquedos com mais representatividade, né? A gente acompanhou isso, pelo menos a galera das antigas. E isso tá presente no filme. Essa busca por representatividade da Mattel. Mas agora o filme veio pra arrematar e trazer de novo o brinquedo pro mercado. E eu não tô falando só de ingresso de filme e bonecas Barbie, não. Mas toda uma variedade de brinquedos licenciados. Mochilas, merendeiras, calçados, cadernos, livros. O céu é o limite, o cara pode fazer qualquer coisa. O que eu tô querendo dizer é que o filme da Barbie não mirou só na bilheteria. Não mirou só na bilheteria. Que isso, galera? Pô, a Mattel mirou na volta da Barbie na cultura pop, triunfal, em conquistar um público que criticava ela. A lição é simples. Viram clientes e clientes compram. Entende? As expectativas da Mattel depois do filme são gigantescas. As projeções para 2023 são de um lucro anual de até 950 milhões de dólares ainda em 2023. Quase 3 vezes o resultado do lucro da Mattel no ano passado. E tudo isso, lógico, né, impulsionado pelo sucesso do filme. Entende o que tá por trás? E aí, você tinha percebido todas essas nuances, esses detalhes? Você tinha se ligado nos objetivos por trás do filme?
Você pegou também as referências da cultura pop, da visão infantil de brincar de Barbie? Comenta aqui o que você tinha pescado, o que você não tinha pescado. Obrigado por esse vídeo, espero muito o teu like. Espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!